Capítulo 2. O propósito da salvação. Deus, que criou o universo e tudo que nele há, expressa seu desejo de habitar em nós e entre nós. Frequentemente, ouço líderes usando a palavra visitação quando descrevem um encontro com a presença de Deus. Quer seja uma experiência conjunta, como em um culto na igreja, assim como o culto descrito no capítulo anterior, ou em uma experiência individual. Contudo, o desejo do Senhor não é uma visitação. Em vez disso, ele deseja uma habitação. Deixe-me ilustrar a diferença. Eu tenho vizinhos que são ótimos amigos, e em inúmeras ocasiões vou à casa deles para visitá-los por algum tempo. Mas, assim que a visita termina, eu retorno para minha casa, que é meu lugar de habitação. Uma das maiores promessas que o Senhor deixou para nós cristãos é esta: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão meu povo. 2 Coríntios 6,16. Que declaração! Deus, que criou o universo e tudo que nele há, expressa sua intenção de habitar em nós e entre nós. Em concordância com essa promessa, Paulo nos diz: nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2:22. Essas são as promessas de Deus para nós. Entretanto, cada promessa na Bíblia é condicional. E se a condição não for cumprida, então a promessa não se cumpre. Não por infidelidade da parte de Deus, mas da nossa parte. É impossível Deus mentir, mas não é impossível que o homem anule a sua palavra. Ver Marcos 7,13. Ou ignorá-la ou distorcê-la. Isso também inclui a promessa de Deus em habitar no nosso meio. Paulo continua: saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. 2 Coríntios 6,17. A condição é que nós saiamos do sistema do mundo. Se cumprirmos essa condição, Deus diz que nos receberá. Da mesma forma, se não nos separarmos, ele não nos receberá. Por que ele não nos receberá? Para responder a essa questão, precisamos entender que Deus é pura luz e que nele não há trevas. Trevas não podem habitar na presença de pura luz. À medida que avançarmos nessa leitura, veremos que a luz de Deus fala da sua santidade. A Bíblia não diz que Deus tem santidade. Ela diz que ele é santo. Ver Levítico 19:2. O sistema do mundo é de trevas. E aqueles que são atraídos pelas trevas não podem habitar na luz. Deus declara: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 27. A atitude de nos consagrarmos significa recusar um relacionamento com o mundo. Tiago claramente exortou-nos na nova aliança. Se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês não podem ser também amigos de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Em uma outra tradução, a advertência é ainda mais direta. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Pedro enfatizou o desejo de Deus por um povo puro ao escrever: mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: vocês têm de ser santos, pois eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Ser santo não é uma opção. Deus não habitará em nós ou entre nós se falharmos em dar ouvidos à sua condição de nos separarmos do sistema do mundo. Uma versão contemporânea da Bíblia diz: então, deixem de lado a corrupção e as parcerias
Deixem tudo de uma vez por todas, diz Deus. Não se associem com os que irão mergulhá-los na sujeira. Quero todos vocês para mim. 2 Coríntios 6,17, na versão da Bíblia A Mensagem. A magnitude das promessas de Deus em ser nosso Pai e habitar em nós e entre nós torna ainda mais importante observarmos cuidadosamente a condição que ele exige. Considerando a seriedade dessa condição, Paulo declarou: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Esses versículos têm tanto significado que livros e mais livros poderiam ser escritos sobre eles. Mas o entendimento da maioria dos cristãos sobre o que está sendo dito é limitado. Muitos não compreendem sua totalidade porque não entendem um contexto. Paulo está citando o que Deus dissera a Israel no Antigo Testamento. E ao fazer isso, ele também está deixando claro que seu desejo por nós não mudou no Novo Testamento. Precisamos entender as situações e os eventos que levaram a esses versículos. Quando nós entendemos o contexto, as palavras têm o impacto espiritual que Deus deseja que tenham. Pense num filme no qual o escritor e diretor e os atores montam cuidadosamente um enredo que se desencadeia até uma cena de clímax no fim. Muitas coisas aconteceram antes disso. E, após ouvir toda a dramatização que levou ao clímax, você fica maravilhado. Se você tivesse ouvido o ator falando a mesma frase final sem ver toda a dramatização, teria pouco ou nenhum impacto. Eu vivi isso quando era mais jovem. Entrei na sala da nossa casa quando minhas irmãs e meus pais estavam assistindo a um filme. Eles haviam sido cativados pela história e não queriam ser interrompidos. A maioria nem percebeu quando eu entrei. Olhei para a tela no momento em que o ator fez uma declaração um tanto dramática. Minhas irmãs começaram a chorar. Mas aquela declaração teve pouco significado para mim. Pensei, o que há de tão emocionante nessa fala? Eu não estava a par dos acontecimentos. Mas as mesmas palavras tocaram minhas irmãs e provocaram nelas uma emoção profunda. O mesmo princípio se aplica aqui. Muitos cristãos chegam a essas palavras de clímax vindas da boca de Deus e as leem diretamente porque eles não têm o entendimento da construção dramática anterior de tais palavras. Para realmente experimentarmos o impacto do que Deus está nos dizendo, precisamos entender o roteiro da história ou do drama que levou a tais declarações. Isso levará alguns capítulos para se desenvolver. Para começarmos, precisamos ir ao livro de Êxodo. Vou ver isto de perto. O livro de Êxodo inicia com os descendentes de Abraão em cativeiro. Eles já haviam estado no Egito por quase 400 anos. O começo da estada deles ali fora favorável, mas o tempo passou e eles se tornaram escravos, sendo brutalmente maltratados. Moisés, um homem nascido de uma hebreia, escapou daquele duro tratamento. Ele foi levado à casa de Faraó quando bebê e criado como seu neto. Quando tinha a idade de 40 anos, contudo, Moisés foi forçado a fugir para outra terra por causa da ira do Faraó, devido à sua lealdade ao seu próprio povo, os hebreus. 40 anos mais tarde, após a fuga do Egito, enquanto estava no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro, Deus se revelou a Moisés. A revelação aconteceu no Monte Sinai, o qual é chamado de Horebe, a montanha de Deus. O Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Quando Moisés viu que a sarça se queimava, mas não se consumia, ele disse: Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Êxodo 3, versículos 3 e 4. Foi somente após Moisés ter se voltado para se aproximar da presença do Senhor que alguma coisa entre ele e Deus aconteceu. A partir do momento em que Deus viu que Moisés deixou o seu interesse pessoal para se aproximar dele, o Senhor o chamou para começar a revelar-se a Moisés por intermédio da sua palavra. Se Moisés tivesse negligenciado aquela cena como algo que não era digno de atenção, Deus provavelmente teria se afastado sem lhe dizer nada.
Somos admoestados no Novo Testamento. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4,8. Quem deve se aproximar primeiro? Nós ou Deus? Deus nos chama, mas somente quando nos aproximamos de Deus é que Ele se aproxima com o propósito de se revelar a nós. Essa é a mensagem deste livro. Na verdade, este é o alvo do nosso destino. O propósito da libertação de Deus. Deus se revelou a Moisés e lhe disse para levar sua palavra ao faraó, para que ele deixasse seu povo ir. A despeito da obstinação e força do faraó, Deus libertou os descendentes de Abraão com sua mão poderosa de milagres, sinais e prodígios. A libertação de Israel da escravidão egípcia está relacionada com a nossa libertação da escravidão do pecado no Novo Testamento. O Egito é uma tipologia do sistema do mundo, e Israel, uma tipologia da igreja. Quando nascemos de novo, somos libertos do sistema de tirania e opressão do mundo. Para onde Moisés e os filhos de Israel se dirigiram após terem sido libertos? Quando faço essa pergunta para o público nos cultos, as pessoas geralmente respondem: para a terra prometida. Mas isso não é verdade. Ele estava indo para o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. As palavras de Deus para o faraó, por meio de Moisés, foram: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Ver Êxodo 7, 16, 8, 11, versículo 20, capítulo 9, versículo 1, capítulo 13, capítulo 10, versículo 3. Como Moisés levaria o povo à terra prometida sem antes conhecer o prometedor? O Senhor não deseja isso para o seu povo. Se eles fossem para a terra prometida sem a revelação de Deus, eles fariam dali um lugar de idolatria. Isso é o que tem acontecido na igreja com muitas pessoas que foram salvas nos últimos 25 anos. A ênfase tem estado em comunicar às pessoas as promessas e provisões de Deus, em vez de falar do seu caráter e natureza, na tentativa de fazer com que as pessoas se aproximem dele. Nossas mensagens têm atraído as pessoas a um nível de vida melhor, acompanhado da segurança eterna, em vez de comunicar a elas o propósito de conhecer e servir ao Senhor da glória. Muitos pastores são cuidadosos em entregar uma palavra positiva que atrairá multidões. Eles evitam uma mensagem forte, exortativa, que trará as mudanças que precisamos para ter um encontro face a face com um Deus santo. O encontro com Deus no Sinai mudou Moisés. E ele sabia que uma experiência similar era essencial para o povo. Se Moisés não tivesse encontrado com o Senhor na sarça ardente, ele estaria ainda tentando tirar o povo da escravidão com suas próprias forças, que foi exatamente o que ele tentou fazer anos antes, e como consequência, acabou tendo que fugir do faraó. Muitos têm sido salvos em razão de mensagens proclamadas por pastores cuja motivação está no próprio chamado, em vez de na revelação de Deus. Se temos um chamado em nossas vidas, mas não permitimos que Deus nos leve para o deserto para que ali ele se revele a nós, buscaremos a libertação para as pessoas somente pela motivação de vê-las libertas. Mas nós precisamos libertá-las com o propósito de que elas venham a conhecer aquele pelo qual fomos criados. No livro de Atos, nós lemos que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos e filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Atos capítulo 7, versículos 22 a 25. Moisés viu o sofrimento e desejava aliviá-lo. Ele também sabia que era chamado para libertar o povo de Deus. Isso estava em seu coração. Mas, sem a revelação de Deus, ele não estaria preparado para liderar e alcançar seu destino. Uma liderança sem o propósito correto pode ser mais perigosa do que não haver liderança nenhuma. Moisés era um líder. Ele tinha um propósito, mas seu propósito estava incompleto. Sem a revelação de Deus, ele os levaria no máximo a uma terra de provisão,
mas sem o propósito real da liberdade, o conhecimento íntimo de Deus. É por isso que Deus levou Moisés para as partes mais distantes do deserto para aquietar o coração dele do mundo que havia deixado. No deserto, ele poderia responder com desejo à revelação de Deus. Essa preparação permitiu que ele dissesse: "Vou ver isso de perto." Nós precisamos entender que nem todo bom ministério é um ministério verdadeiro. Aos 40 anos de idade, a vontade de Moisés em ver seu povo livre era boa, mas não era um ministério verdadeiro. Eva foi atraída pelo lado bom da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pelo lado mal. Quando ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3:6. Ela foi tentada a ser como Deus. Existe muita coisa que parece ser boa e assemelha-se a algo que vem de Deus, porém vai contra seu caráter e sua natureza. Somente quando temos conhecimento íntimo dele é que podemos verdadeiramente discernir o que é bom. Os trouxe para junto de mim. Moisés conduziu o povo de Deus para fora do Egito para que adorasse a Deus no deserto. Mas eles não foram imediatamente para o Sinai. Levou 3 meses para que se fizesse a jornada que poderia ter sido feita em uns 10 ou 11 dias. Por que Deus fez isso? A resposta é simples e não é diferente da situação que aconteceu com Moisés. Deus queria dar ao povo tempo para acalmar o coração, a fim de que pudesse receber a revelação de Deus, assim como Moisés recebeu. Assim que eles chegaram ao pé do Monte Sinai, Moisés deixou o povo e subiu para onde a presença de Deus estava. Então o Senhor o chamou da montanha, dizendo: "Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel." Êxodo capítulo 19, versículo 3. Antes de continuarmos a ler mais o que Deus disse a Moisés, preciso ressaltar para quem a mensagem era direcionada. Não era somente para Arão e seus filhos. Não era somente para os filhos de Levi. A mensagem de Deus era para toda a nação de Israel. Era para todas as pessoas que haviam sido libertas do Egito, da menor até a maior das tribos, famílias e pessoas. Agora ouça a mensagem de Deus. "Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim." Êxodo capítulo 19, versículo 4. A frase "os trouxe para junto de mim" fala sobre o verdadeiro motivo de você ter sido criado. O motivo pelo qual Deus trouxe você à vida e percorreu um longo caminho para salvá-lo foi para trazer você para perto dele. Nós vemos essa intenção desde o início da humanidade. Porque Deus colocou o homem no jardim? Adão não foi criado para que tivesse um ministério internacional de libertação. Ele não foi colocado no jardim para construir pontes ou arranha-céus. Não, ele foi colocado no jardim para andar em comunhão com um Deus vivo. Daquela comunhão poderia surgir os arranha-céus ou ministérios. Mas esse não era o propósito de Deus para a existência do homem. Nos 7 primeiros anos, após eu ter sido salvo, frequentei e depois passei a trabalhar para uma igreja grande que enfatizava as promessas de Deus e suas provisões. Era uma igreja evangelística com uma paixão para alcançar o mundo com as boas-vindas do evangelho. Mas o evangelho pregado ali destacava mais os benefícios do reino do que a glória de se conhecer a Deus. Pessoas saíam de várias partes do mundo para ir até essa congregação, pois ela era bem conhecida internacionalmente. O zelo do líder em ver pessoas sendo salvas era contagiante. Muitos daqueles que trabalhavam no ministério do alcance internacional da igreja tinham grande paixão pelo ministério. E eu certamente era um deles. Naqueles primeiros anos da minha associação àquela igreja, eu levantava cada manhã e orava até por 1h30 antes de ir para o trabalho. Eu pedi a Deus para que me usasse para alcançar os perdidos que estavam morrendo sem Cristo, para curar os enfermos. Eu pedia pelas nações e pela libertação dos oprimidos. Eu sempre orava fervorosamente, até que,
Em uma manhã, ouvi o Senhor dizer ao meu coração: John, suas orações estão incorretas. Pensei comigo mesmo: essa não pode ser a voz de Deus. Isso só pode ser o inimigo. Mas, mesmo assim, eu sabia que era a voz do Senhor e estava desconcertado. Senhor, como podes me dizer isso? Estou orando pelo povo que precisa ser salvo, curado e liberto. Este é o teu desejo. Mas Deus viu por trás das minhas palavras. Ele viu quão pouco eu sabia sobre sua verdadeira natureza, e sem isso ele sabia que eu não poderia tirar pessoas da escravidão. Ao contrário, esse ministério acabaria me levando e levando a outros a uma outra escravidão de idolatria dentro do contexto da igreja. Ele me disse: John, o alvo do cristianismo não é o ministério. Você pode expulsar demônios, curar enfermos, levar pessoas à salvação, mas mesmo assim acabar no inferno. E acrescentou: Judas deixou seu trabalho para me seguir. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos, expulsou demônios, e mesmo assim ele está no inferno. Aquelas palavras ficaram cravadas em meu coração. Nós temos de lembrar que, quando os apóstolos saíram com o poder de curar enfermos, ressuscitar mortos e expulsar demônios, Judas estava entre eles. Ver Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 8. Eu rapidamente perguntei: então qual é o alvo do cristianismo? Ele imediatamente respondeu: conhecer-me intimamente. Então me lembrei de que Paulo havia dito que considerava todas as coisas como perda, se comparadas a conhecer a Cristo. Filipenses 3:10. O Senhor sussurrou ao meu coração: a partir desse relacionamento é que vai surgir um verdadeiro ministério. Daniel confirmou isso ao dizer: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel capítulo 11, versículo 32. Deus disse que se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Mateus 15:14. Isso é verdade para aqueles que querem trazer libertação a outros cativos sem que antes tenham os próprios olhos abertos para ver o Senhor. É por isso que Paulo orou tão intensamente para que os olhos do nosso entendimento fossem iluminados pelo conhecimento dele. Ver Efésios 1:18. É quando estamos na sua luz que nós podemos ver. Veja Salmos capítulo 36, versículo 9. Sem a revelação dele, somos cegos. Aqueles que não o conhecem intimamente podem até ter boas intenções, mas, sem a revelação de Deus, acabarão levando outros para o mesmo buraco para o qual eles próprios estão indo. Isso aconteceu durante meus primeiros anos de cristianismo. O pastor mantinha seus olhos mais sobre as bênçãos da aliança do que sobre o abençoador. Ele tinha um estilo de vida de alto nível, que foi conquistado por ele crer e agir com base nas promessas da aliança com Deus, mas era vazio de revelação do caráter do Senhor. Então ele começou a ir por caminhos errados. Certo dia, ele se colocou diante da congregação e disse que não queria mais viver com sua esposa, que era a mãe de seus filhos. Ele então disse que quem não aprovasse poderia sair da igreja. Aquele pastor se casou com uma mulher jovem, cheia de energia e ambiciosa, que também estava no ministério. Ela se tornou um grande laço em sua vida. Sua igreja definhou, indo de milhares para centenas de membros, deixando muitas pessoas à deriva e fora da igreja. Mais tarde, ele acabou se divorciando novamente e vendendo o espaço da igreja para a cidade. Moisés sabia o que havia transformado sua vida: seu encontro e sua comunhão íntima com o Deus vivo. Ele sabia para onde deveria conduzir o povo. Não era diretamente para as promessas. Era em direção ao único que poderia verdadeiramente satisfazê-los. Ele reconheceu o propósito para o qual havia sido criado e viu a necessidade de buscar o coração de Deus. E o coração de Deus não seria revelado em suas bênçãos, mas sim em ouvir suas palavras face a face.